Bom, vamos lá então. Vamos para o estudo número 18, Jesus e o dom de profecia. O sábado já é um assunto polêmico. Imagine falar do dom de profecia. Isso é ainda mais polêmico. Mas vamos deixar que a Bíblia mesmo fale sozinha sobre isso aí, porque Deus fez a Bíblia para isso, né? Para que a gente possa compreender a palavra dele. Vamos lá, vamos para as perguntas. Pergunta número 1. A respeito de quem Moisés e os profetas escreveram? Está em João capítulo 1, versículo 45. Moisés e os profetas escreveram a respeito de Jesus, o Messias. Pergunta número 2. Antes de Deus realizar suas obras na terra, o que ele faz? Isso está em Amós capítulo 3, versículo 7. Revela aos profetas o que vai fazer. De que modo Deus revela suas mensagens aos profetas? Números, capítulo 12, versículo 6, por meio de visões e sonhos. Pergunta número 4. Qual o propósito de Deus ao chamar os profetas? Está em Oséias, capítulo 12, versículo 13. Conduzir e guardar seu povo. Pergunta número 5. Quais são as duas características da igreja verdadeira? Está em Apocalipse, capítulo 12, versículo 17. A observância dos mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus. Pergunta número 6. O que é o testemunho de Jesus? Está em Apocalipse 19, versículo 10. O testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Vai pegando aí, ó. Pergunta 7. Um dos dons espirituais é o dom de profecia. Leia Efésios 4, versículo 8 até o 16 e responda. O que Cristo concedeu aos homens? No verso 8 você vê dons espirituais. Quem escolhe os profetas? No verso 11 você vê Jesus atuando por meio do Espírito. Para que é dado o dom de profecia? Você vê do verso 12 até o 14, para edificar a igreja. De que modo o crescimento do corpo de Cristo deve ocorrer? Isso está no verso 15 e 16. Por meio da liderança de Jesus e da cooperação de todos os membros. Pergunta 8. O que Jesus disse que haveria nos últimos dias está em Mateus capítulo 24, versículo 24. Falsos cristos e falsos profetas realizando sinais para enganar o povo de Deus. Pergunta 9. Quais são as características de um profeta verdadeiro? Primeiro, ela está lá em 1 João capítulo 4, versículo 1 e 2. Acredita na encarnação de Cristo. Segundo, está em Mateus capítulo 7, versículo 15 e 16. Produz frutos espirituais. Terceiro, está em Isaías 8, versículo 19 e 20. Prega a lei e o testemunho. E por último, Deuteronômio capítulo 18, versículo 21 e 22. Sua profecia se cumpre. Bom, então vamos para a pergunta número 10, né? Deus também chamou mulheres para serem profetisas? Está em Juízes capítulo 4, versículo 4. Sim, Débora é um exemplo de profetisa. Lucas capítulo 2, versículo 36. Deus também chamou Ana para o ministério profético. E última pergunta, qual é o segredo para a nossa segurança e prosperidade? Está em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 20. O segredo é crer no verdadeiro dom de profecia. E aí que muitos dos adventistas têm medo de falar sobre isso, porque isso se refere a uma pessoa, e essa pessoa é a pessoa de Ellen White. E daí tem gente que tem medo de falar sobre isso. Eu quero te dizer uma coisa. Não estou dizendo aqui que ela é única e exclusiva, mas eu estou dizendo que no tempo dela, ela se dedicou tanto à palavra de Deus, que Deus fez algo semelhante ao que fez com Enoque. Com Enoque, Deus pegou e tomou para si, porque ele andava com Deus, certo? E com Ellen White, foi um pouco mais além. Para aquele tempo ali, era necessário que a Bíblia fosse propagada, tá? Para que a Bíblia fosse o manual de vida das pessoas.
Tá? E Martinho Lutero lutou por isso também, e outros reformadores também lutaram. Tá? Então, quer dizer, Deus usou uma mulher para poder quebrar não só essa questão aí de exclusividade para homens, que era dado a profetas, né, como pessoas que esqueceram de Débora, né, para poder falar uma coisa dessas, como também Deus agiu com soberania de conhecimento para com Ellen White. Escolheu ela aleatoriamente? Não. Como eu falei anteriormente, assim como Enoque andou com Deus, Ellen White andava com Deus. Então ela teve características suficientes para ser a portadora das profecias que viriam para o tempo do fim. Não coisas novas, coisas que nunca foram ditas. Eu estou dizendo de profecias que estão na Bíblia. E ela foi incumbida de ter a interpretação dessas profecias e incentivar a leitura da Bíblia, tá? E instruir o povo do seu tempo para poder se achegar a Deus. Só que daí não houve registros de outras pessoas que chegaram nesse nível que Ellen White chegou, ao ponto de andar com Deus, para poder chegar e ter novas profecias para o povo. Porque o povo precisa entender as profecias para entender o tempo de hoje e entender que é necessário rapidamente já servir a Jesus, tá? E que isso é uma coisa que deve ser feito por todo mundo, né? Isso explica por que tantas coisas acontecem no mundo. Eu estou me demorando nesse tema aqui porque você precisa entender uma coisa. Não é que a gente adore Ellen White, mas a gente tem os escritos dela confirmado como escritos proféticos, que ela teve como visões de Deus, que Deus deu visões para ela, para que ela pudesse estar propagando para o povo da sua época. Só que esses conhecimentos foi passando de geração em geração, porque foram contundentes. E claro que uma coisa desse nível, ela deve ser passado até que se cumpra o último o último pingo do i, né? E isso vem se propagando, vem acontecendo, então não há necessidade de você pôr descrédito a mensagem dela por ela ter sido propagada lá em 1840, por aí, essa faixa, né? Que até 1844 foi um desapontamento, mas isso aí é para outras pessoas, não é para ela. Então, gente, é isso. Não é por ela ser mulher, não é por ser uma pessoa dos nossos dias atuais, mas é por ser uma pessoa que andou com Deus e teve esse privilégio de ter sonhos proféticos, visões, que a levaram a escrever tudo isso no livro, nos livros dela. E nada disso inclui em ficar adorando ela, mas ela leva a Bíblia. Ela é uma luz menor que leva a uma luz maior, que é a Bíblia. Ela te coloca numa situação em que você deve dar importância à Bíblia, a Jesus, ao testemunho de Jesus, e alerta as coisas sobre isso aí, tá? Espero que você tenha entendido tudo isso que eu tenho falado aqui, porque essa é uma crença muito importante da Igreja Adventista do Sétimo Dia, assim como o sábado também é. Só que o sábado ele está focado somente na Bíblia. E o espírito de profecia, que é o dom de profecia, isso inclui também uma pessoa. E essa pessoa foi na pessoa de Ellen White. Aí você pode falar assim, mas existe uma possibilidade de alguém da nossa era, né, do nosso período agora, ter esse dom de profecia? Bom, pode ser que aconteça. Uma pessoa que ande com Deus possa ter visões, tá? E falar profeticamente da parte de Deus. Só que eu não vejo necessidade disso acontecer nos dias de hoje, porque todos os escritos de Ellen White estão já explicando tudo com relação aos tempos atuais. Então eu espero que vocês tenham entendido esse detalhe aí, tá? Eu não preciso ficar voltando nesse assunto de novo, porque eu acho que eu consegui sanar esse tema aqui. Mas se você ainda tem mais alguma coisa que passou despercebido por mim e você quer colocar aqui embaixo no comentário, fique à vontade. Eu vou estar voltando nesse assunto aí mais pra frente, depois que terminarmos os estudos bíblicos aqui. E aí a gente vai poder resolver isso aí, à luz da Bíblia, tá bom? Espero que Deus abençoe você e a mim, em nome de Jesus. Amém.